Muito bem, contagem regressiva para a US 500. A prova será disputada no próximo domingo no circuito de Michigan, o mais rápido da categoria. A pole position ficou com o norte-americano Jimmy Vasser, com o carro Reina Honda, e o tempo de 31 segundos e 31 milésimos, a média de 373 km por hora. Adrian Fernandes conseguiu a segunda posição. Brian Herta foi o terceiro, fechando a primeira fila. Em quarto está Alessandro Zanardi. Em quinto, Al-Unser Jr. O sexto é André Ribeiro. Emerson Fittipaldi vai alinhar em oitavo. Raul Boesel em décimo. Christian Fittipaldi é o 12º. Gil de Ferran, o 13º. Maurício Gugelmin, 14º. E Roberto Pupo Moreno na 20ª colocação. O que é uma boa tática de corrida numa corrida tão longa como essa? Bom, Theo, eu diria que a primeira tática principal seria você poupar o carro na primeira metade da corrida. Outro fator importante são os pit stops, você ser extremamente eficiente nos pit stops, rápido, e não perder nenhum momento deixando o carro morrer ou tomando stop and goes. É importante se ficar na volta da liderança, junto com os líderes, e no final muita coisa acontece, porque você está andando o tempo inteiro para embaixo, a resistência do carro é muito importante, e você estando no final, geralmente se acaba bem nessa prova. Bom, essa corrida é uma corrida que já está mexendo. Será que dessa vez as promessas brasileiras serão confirmadas, Theo? Bom dia, Osmar. Bom dia, Orlando. Bom dia, Juarez. Bom dia, amigos da Velocidade. Bom, antes da gente falar de Michigan, da US 500, as 500 milhas dos Estados Unidos, essa prova que é válida pela 6ª etapa do Mundial de Fórmula Indy, é bom a gente fazer uma explicação aqui. A gente que faz um trabalho sério, um trabalho de credibilidade aqui no SBT. Neste ano, no calendário da Fórmula Indy, não existem as 500 milhas de Indianápolis. Essa US 500 foi criada exatamente para substituir as 500 milhas de Indianápolis. É que houve uma briga política lá nos Estados Unidos, então ficou o campeonato da kart, que é a Fórmula Indy que você conhece, e ficou o outro campeonato do Tony George, o dono de Indianápolis, a IRL, a Indy Race League. Então, em Indianápolis, neste ano, vão correr os pilotos da IRL. Eu aproveito até para mostrar aqui essa que é a relação dos inscritos da IRL. Você vê aqui em cima, IRL Indy Race League, 500 milhas de Indianápolis. Nessa corrida, vão estar pilotos como Justin Bell, John Paul Jr., Joey Gozek, Randy Toesman, Scott Rarrington, tem outros nomes aqui também que a gente pode ler. Fermin Velez, Ross Wicks, Mark Dismore, Michel Jordan Jr., Butch Brickell, Scott Harrington, Brad Murphy, Paul Duran. Tem também o Marco Greco e tem ainda pilotos como Ed Cheever, Lynn St. James, alguns nomes conhecidos. Essa aí é a relação dos inscritos em Indianápolis. Agora, em Michigan, nas 500 milhas dos Estados Unidos, vão estar Jimmy Vasser, Alessandro Zanardi, Al-Unser Jr., André Ribeiro, Emerson Fittipaldi, Raul Boesel, Michael Andretti, Christian Fittipaldi, Gil de Ferran, Maurício Gugelmin, Bob Reiral, Roberto Pupo Moreno, Rob Gordon. Como tem uma emissora querendo confundir a cabeça dos amigos da velocidade, você é que vai escolher qual que é a verdadeira Fórmula Indy. As explicações estão dadas. Com relação aos brasileiros, eu acho que realmente na US 500, nas 500 milhas dos Estados Unidos, eu acho que os nossos pilotos têm todas as chances, principalmente aqueles que utilizam motores Honda, como o André Ribeiro, que larga na 6ª posição, 2ª fila, e como também o Gil de Ferran. Mas Emerson Fittipaldi é sempre Emerson Fittipaldi, tem muita experiência e isso conta muito numa prova tão longa como a US 500. Eu acho que você esclareceu tudo. Se o Juarez estivesse sentado aqui, o Juarez ia dizer uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né, Orlando? E eu vou dizer o seguinte, uma coisa é correr com carros modernos, com pilotos de alta categoria, outra coisa é colocar pilotos inexperientes em carros já superados num circuito perigoso como Indianápolis, que eu estive quando dos Jogos Pan-Americanos. Pertence a um senhor, a uma família, e ele brigou com os promotores da Fórmula Indy e realiza o seu torneio. Ele esvaziou a corrida e esvaziou as arquibancadas. As arquibancadas estão vazias e criou problema. Já morreu um piloto e já temos aí vários acidentados, porque são carros já sem condições daquela pista. Bom,
Quer falar, Theo? Não, eu queria dizer só, completando do Orlando, é que são carros de ano 91 até 95. O carro 96 da Fórmula Indy, que vai correr em Michigan, a Fórmula Indy que o brasileiro já conhece, é um carro modificado principalmente para ter mais segurança, principalmente nas laterais dele. O Dedê, emendando nisso que o Orlando falou, a morte do Scott Brayton e depois mais 2 acidentes, na sua opinião, elas foram causadas justamente por isso, de um carro não novo, não zero, na mão de um piloto sem tanta experiência? Sem dúvida, isso ajuda, porque o carro, sendo um carro antigo, por mais que se reforme o carro, por mais que ele seja trabalhado, o desgaste da peça é natural, o desgaste do cockpit e dos componentes do chassi é natural. Então, por que os acidentes intensificaram-se nesse final de semana? Porque era o último fim de semana que valia a classificação, então os pilotos têm que andar rápido. Então, na hora que você vai buscar velocidade, os componentes começam a falhar. E o detalhe é esse, nós estivemos lá na quinta-feira passada, eu e o Theo, porque afinal de contas somos profissionais do automobilismo. Você está falando, vamos passar o acidente do Scott Brayton, que infelizmente matou o Scott Brayton. Pode continuar, por favor. E aí vocês podem ver, pode ter sido causado por um furo de pneu, um desgaste do pneu, mas enfim, o carro já tem um desgaste natural. Então a batida é um carro antigo, já não tem mais a proteção interna como tem os carros 96 hoje, que protege o piloto dentro do carro. Como eu dizia, nós estivemos lá na quinta-feira, fomos assistir os treinos, o que estava ocorrendo em Indianápolis, e ficamos decepcionados. O meu comentário final é o seguinte: o palco é Indianápolis, mas se quer assistir uma corrida de automóveis, o show e as estrelas é o US 500, as 500 milhas de Michigan. Juarez Soares? Não, nada a declarar, a não ser prestar homenagem a esse jovem jornalista brasileiro que botou carburador em todos esses carros hoje aí, né? O carburation, o que é isso? Ele falou, é carburador, e não acontece nada. Hein? Os carros têm injeção eletrônica. Theo, boa viagem. Vamos torcer aqui para você, e com os comentários do Dedê, uma vitória brasileira, que nós estamos chegando, estão beliscando, mas dessa vez chega, tenho certeza. Olha, eu acho que vai ser uma corrida muito disputada, como todas do Mundial de Fórmula Indy. O SBT está preparando uma super cobertura. Estamos viajando amanhã, vamos ter nessa prova o reforço do Antônio Petrin, vamos ter 4 câmeras exclusivas nos carros dos pilotos brasileiros, vamos ter 2 câmeras nos boxes com o Petrin e com o Luiz Carlos Azenha, e uma novidade, hein? Vamos ter também 2 câmeras em locais bem próprios do circuito de Michigan, esse oval super veloz, para acompanhar os pilotos brasileiros. E também vamos ter aquele contato com os pilotos André Ribeiro, com o Raul Boesel e ainda com o Christian Fittipaldi. Uma super cobertura, é só conferir no próximo domingo a partir das 3 da tarde. Muito bem, boa viagem para você, para o Dedê, sorte. O SBT Esporte fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado aos companheiros de mesa e lembre-se, nesta quarta-feira, dia 22, ao vivo de Manaus, o SBT transmite a Seleção Olímpica do Brasil amistoso contra a Croácia, com a narração do Silvio Luiz. Um grande abraço e um bom final de madrugada para você. Achou que é a número 1 nas Olimpíadas. Agora, mais emoção para você do Brahma Sports Team. A emoção de conhecer os torcedores número 1 que vão lá para os Estados Unidos, que vão vibrar de perto com a equipe número 1 do Brasil na Indy. Parabéns, campeões! E se você não está entre eles, acelere! Tem um lugar reservado para você na torcida número 1.